Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre marcadores tumorais, a análise bioquímica dos marcadores tumorais. Então vamos lá, a gente vai falar sobre o que são os marcadores tumorais, quais são as indicações utilizadas para eles, o que são marcadores tumorais específicos e a gente vai no final dar uma pincelada sobre o que tem de pesquisa para novos marcadores tumorais. Então, o que são os marcadores tumorais? São substâncias presentes ou produzidas por células cancerígenas ou outras células do corpo em resposta a uma doença como câncer ou a certas condições benignas. Podem ser encontradas no sangue, urina, fezes, tumores ou em outros tecidos ou fluidos corporais. Então, o que a gente chama de marcador tumoral? Eles são substâncias produzidas, pode ser proteína, glicoproteínas, produzidas pelo tumor em si, pela massa do tumor em si, ou produzidas pelo corpo em resposta a esses tumores. Eles podem estar... a gente já pode ter essas proteínas, essas substâncias no nosso corpo, às vezes alguns deles a gente já possui, e em situações de tumor ou outras situações eles acabam aumentando de concentração, e eles podem ser encontrados em vários líquidos corporais, em vários fluidos, mas o que a gente vai focar mais assim, na aula de hoje é na análise bioquímica mesmo, que é feita no sangue. O que são os marcadores genômicos? São mutações genéticas tumorais, padrões de expressão gênica tumoral e alterações não genéticas do DNA tumoral. Então, o que diz aqui? Que existem marcadores tumorais que são marcadores genômicos, que são marcadores que são analisados no DNA, que são marcadores que têm alteração genética, ou seja, uma pessoa pode ter uma alteração genética para ter uma propensão a ter aquele tipo de câncer. E daí isso é uma análise genética para ver se a pessoa tem esse tipo de mutação ou se ela desenvolveu esse tipo de mutação que é correspondente a um tipo de câncer específico. E os marcadores tumorais, eles fornecem informações sobre a enfermidade. Então, que tipo de informações que os marcadores fornecem? A gravidade da doença, eles podem fornecer informações sobre o tipo de tratamento que é melhor indicado para aquele câncer, para aquela doença. Ele pode fornecer informações se o prognóstico daquela doença é boa ou se é ruim, se aquela doença é maligna ou não, se ele tem um bom índice de sobrevida, e o monitoramento daquele paciente durante o tratamento ou até depois do tratamento mesmo. E qual seria a ideia de ter um marcador tumoral ideal? O ideal seria se a gente tivesse um marcador que ele fosse totalmente específico para um tipo de câncer e que ele fosse totalmente sensível a ponto de que logo no início daquele tumor, daquele câncer, ele aumentasse de concentração. A gente já falou sobre marcadores cardíacos ideais na aula de avaliação cardíaca. E funciona da mesma forma essa parte dos marcadores tumorais. Ele seria ideal que ele fosse totalmente específico para um tipo de doença, para um tipo de tecido, e que ele fosse totalmente sensível. Quando começasse a doença, ele já começasse a se elevar. Entretanto, ainda não existe um marcador tumoral ideal. Portanto, os resultados que a gente tem, eles são associados a outros exames. Geralmente exames de imagem, biópsia,
que vão fornecer os dados mais confirmatórios. Então, aqui, esse slide fala exatamente disso, que não existe um marcador ideal e que os marcadores que a gente possui hoje, eles são associados com outros exames. Até porque condições não cancerígenas podem aumentar certos marcadores, então quer dizer que ele não é sensível, ele não é específico para um tipo de tumor. Outras condições podem aumentar certos marcadores. E nem todos os pacientes com um tipo específico de câncer terão níveis aumentados do marcador associado a esse câncer. Isso quer dizer o quê? Que um tipo de marcador, por exemplo, o PSA, que é um dos marcadores mais difundidos hoje em dia. O PSA, ele é um marcador tumoral de próstata. E nem todo paciente que tem PSA alto está com câncer de próstata. Geralmente pode estar com uma prostatite. Geralmente é uma condição benigna, que é uma inflamação da próstata, que é tratado com antibiótico, anti-inflamatório, e não é um tumor, mas ele possui o PSA elevado. E nem todos os pacientes que tenham câncer de próstata vão ter o PSA elevado. Então, ele não é um marcador bem ideal. Para diagnóstico, principalmente, ele não é. Existem dois tipos de marcadores tumorais com usos diferentes no tratamento. Marcadores tumorais circulantes e marcadores de tecidos tumorais. Então, são esses marcadores que a gente vai comentar sobre eles no próximo vídeo, ok?